Olá pessoal, muito bom dia para vocês, já que é o horário que eu estou gravando esse vídeo. E hoje eu quero começar com uma pergunta bastante polêmica. Todas as doenças têm cura? E a minha resposta curta seria quase todas. A grande maioria delas sim. Inclusive aquelas que a medicina tradicional diz incurável ou que são crônicas. Agora vem a minha explicação mais longa do porquê dessa minha resposta. Se você não me conhece, eu me chamo Linda, muito prazer, sou terapeuta da Nova Medicina Germânica, Reiki e hipnose clínica. Eu moro no Reino Unido e algum tempo atrás me adentrei nesse mundo fascinante das terapias para tentar ajudar a minha irmã, que naquele momento estava com câncer. E no caso dela, ela transcendeu, ela veio a falecer no ano passado. Então, fica aqui comigo até o final desse vídeo para você aprender um pouquinho sobre a forma de ver as doenças. Você vai se dar conta o poderosa e interessante que ela é, englobando e tratando as enfermidades como um todo, tratando o problema na raiz, na origem, que é onde ela começa, na nossa psique. O grande problema é que nós, seres humanos, fomos ensinados a acreditar que não somos nada, que não somos importantes, que somos apenas uma poeira cósmica nesse vasto universo. E isso não é assim. Já que nós viemos aqui com um propósito. Viemos a aprender, a crescer, evoluir. Então, para que você nascesse, um montão de coisas, de fatores tiveram que estar perfeitamente alinhados. Inclusive, para que seu pai e sua mãe tivessem uma relação sexual e com o desenlace de trazer você ao mundo. Você foi o espermatozoide mais rápido que chegou no óvulo e o fecundou. Somente com isso, acho que com essa parte você já deveria se sentir vitorioso como pessoa. Sempre que eu falar com o final A, eu não gosto de estar classificando as pessoas, me desculpe, por sexo. Eu me refiro a você como alma, não como sexo homem ou masculino, ok? Mas infelizmente, as vidas agitadas, ocupadas, frenéticas, que a maioria temos, na verdade, as preocupações da vida, que sempre queremos dar conta de tudo, trabalhar, pagar as contas, ou acumular coisas, experiências. A gente nem sequer percebe, nem para refletir sobre a nossa existência, sobre o quão grandioso é tudo isso. A gente não para pensar no profundo que significa a vida humana. E aceitamos, aqui também eu tenho que me incluir,
tudo que a sociedade, a escola, as nossas famílias nos impuseram como verdades absolutas, dizendo que isso era o certo, isso era o correto, e nós, sem nem sequer questionar. É exatamente isso que o sistema, a matriz que nós estamos inseridos, quer. Pessoas adoutrinadas são muito mais mansas, são muito mais fáceis de manejar, mais manipuláveis. Portanto, também muito mais fácil de controlar. Então, para a gente conseguir sair dessa roda, nós precisamos urgentemente começar a nos questionar. Quando nos disserem que tal coisa é assim, de tal forma, devemos nos perguntar: e se não fosse? E se existe mais opções? Outro caminho? Dar uma chance para a dúvida. Ela é saudável e todos temos direito a ela. Então você pode começar a se dar conta que foi enganado, que mentiram para você em muitos aspectos. E na maioria das vezes, com escuros e negativos propósitos. Para mim, muitos véis já caíram. E outros, ainda eu estou no processo. Na verdade, precisa-se começar a desacreditar, a limpar velhas e crenças obsoletas que tiram o seu poder como ser humano único, divino, perfeito que é. Já que somos a imagem e semelhança de Deus. Portanto, Ele nos deu todas as ferramentas necessárias para ter uma experiência grandiosa aqui. Somente precisamos voltar à nossa essência, conectar com essa sabedoria interna que nos foi dado, que todos temos. Quando a gente começa a ver as coisas desde esse ponto de vista, tudo muda internamente. Tudo começa a ter mais sentido, as peças do quebra-cabeça vai se montando. Então, começamos a dar a verdadeira importância para a nossa existência. Agora, se você me perguntar se nós que representamos a Germânica estamos livres de ficar doentes, de desenvolver conflitos, eu direi claramente que não, já que o corpo humano ainda guarda muitas incógnitas e ninguém tem a verdade absoluta, a verdade suprema. Mas no meu caso, o conhecimento da Germânica me trouxe muita clareza, confiança, ao conseguir entender um pouco sobre as etapas que devemos passar nas enfermidades. Eu não gosto dessa palavra, mas eu falo assim para vocês entenderem ao que eu me refiro. Então essas etapas que a gente precisa atravessar para conseguir restaurar a saúde, e também me devolveu o poder que me tinha sido arrebatado.
E aqui eu gostaria de deixar bem claro que nós, os terapeutas da Germânica, não estamos em contra tomar remédio, medicação, já que em um momento dado, uma pessoa que está com muita dor ou precisa de uma operação urgente, de vida ou morte, não tem outra coisa a fazer. Se precisa apaziguar aquela dor naquele momento. Uma pessoa que está com dor, ela não consegue nem sequer pensar claramente, raciocinar, imagina, chegar a acreditar que se a psique dela gerou aquele problema, ela também tem o poder de resolvê-lo. Não seria um momento para trabalhar na psique de uma pessoa, né, com dor. Então, primeiro é retirar a dor. Então, isso daqui não é uma guerra, não tem por que ser. Nós não estamos em contra da medicina tradicional, inclusive nós também, os terapeutas da Germânica, precisamos dela, já que o paciente assim virá com um diagnóstico até nós, com um nome científico, porque nós não diagnosticamos ninguém, nós não receitamos medicação. Então, ao saber um nome científico, o nome que se dá para aquele grupo de sintomas, para aquele diagnóstico, nós temos por onde começar. Nós temos uma possibilidade de poder chegar na raiz do problema daquele paciente. Apesar que todos sabemos que às vezes também ocorrem diagnósticos equivocados, errados, mas vamos pular essa parte por hoje. Digamos que o melhor é trabalharmos juntos, de maneira integrativa, complementária, e se as duas medicinas querem o bem, a cura do paciente, não haverá nenhum problema, não é mesmo? Não haverá conflitos de interesses. Não se trata também de dizer que nós estamos certos e eles estão errados. Se trata de tentar salvar vidas humanas. Agora, o que nós estamos em contra é que somente se faça disso um negócio lucrativo, que o único interesse seja lucrar com a saúde das pessoas. Eu particularmente penso que a medicina tradicional já tem resposta para muitas coisas que se diz incurável, mas é muito mais rentável somente minimizar a dor e estender a vida daquela pessoa, deixá-lo crônico e simplesmente dizer: sinto muito, você terá que aprender a viver com isso para sempre. Então, na Germânica, sabemos que a cura do paciente vai depender da interação que tem o terapeuta e o paciente. Do quanto o paciente se sente confortável para contar o que aconteceu com ele, as situações que viveu, e assim o terapeuta consiga unir os pontos importantes, analisando os fatos, claro, e encontrar a causa do conflito. Também analisamos e conseguimos identificar com quem está relacionado
àquele conflito, à dita situação. Então, a confiança é extremadamente importante. Claro que também o grau de implicação desse paciente na sua própria cura, o quanto ele está disposto a mudar, às vezes as crenças que o limita ao terá que reprogramar. Claro que isso implica aceitar que o poder está dentro dele. Portanto, está nas mãos dele a garantia do sucesso ou do fracasso do tratamento. O tempo também, que já passou desde que apareceram os primeiros sintomas, tem um papel bem importante, já que quanto mais tempo tenha passado, é mais difícil que esse paciente consiga lembrar todos os detalhes, né, do acontecimento em si, e para a gente poder chegar juntos em uma conclusão, a conclusão dos fatos. E no caso das doenças crônicas, também envolve descobrir o que está atuando como trilho, como gatilho, que faz essa pessoa reviver o conflito e recomeçar o ciclo outra vez e passar pelas etapas que eu vou explicar mais adiante. Então, agora eu vou falar, vou dar 5 princípios básicos para autocura. O primeiro deles seria reconhecer que nenhum sintoma é maligno. O segundo dele seria não lutar contra o corpo. O terceiro, a adaptação é mais importante do que tentar ser o mais forte. O quarto princípio, dar o tempo necessário ao corpo para que ele vá realizando os processos, que seria passar pelas fases necessárias para se restabelecer. E o quinto princípio seria não perder a confiança no processo. Isso é um ponto essencial. Bom, gente, o nome que o Dr. Hammer deu para as enfermidades foi Programa Especial com Sentido Biológico da Natureza. Sei que é um nome bastante complicado, inclusive de lembrar, até para mim, às vezes. Então ele tem a abreviatura, que são das siglas em inglês, CL. Okay? É importante dizer isso para vocês entenderem na explicação que eu vou fazer proximamente. Então eu vou trazer um quadro que eu já tenho preparado aqui com essa explicação desenhada para facilitar o entendimento. Mas também vou tentar deixar uma foto do livro que foi tirado diretamente da editora do Dr. Hammer, mas o que eu tenho está em inglês. Mas se alguém quiser conferir depois, eu vou tentar deixar ou no primeiro comentário embaixo, ou na caixinha de descrição, ou nos cards. Em algum lugar aqui embaixo no vídeo vai estar a foto do gráfico que eu vou apresentar para vocês aqui. Só que, como eu falei, nesse caso, se alguém quiser fazer um print, se precisar para lembrar, é bem útil para saber as etapas quando uma pessoa, e poder reconhecer quando uma pessoa está, né, com alguma enfermidade, entre aspas. Eu sempre vou falar enfermidades entre aspas, porque eu não gosto de chamar assim, mas o outro nome é super longo. Então, isso é um gráfico das fases das doenças, ok?
E coloquei aqui entre parênteses, né, ó, doenças, e o CL, que é a abreviação de como o Dr. Hammer chamar. Então, vou explicar, né, direitinho para vocês entenderem. Isso daqui seria a linha do tempo, ok? Então, isso aqui está escrito aqui, o tempo. Então, a pessoa está aqui, vivendo a vida dela de boa. Penso que a pessoa, digamos, é a linha vermelha, ok? Tá vivendo a vida dela de boa. Aí aqui ela tem um choque inesperado e muito intenso, com emoções fortes, e ela vive isso em solidão, que é quando se forma o DHS, que a gente chama, né? É o Dirk Hammer Syndrome, que o Dirk era o nome do filho do Dr. Hammer, que ele colocou em homenagem a ele. Hammer é o sobrenome e síndrome, né, é como se fosse o choque em si. Então, DHS. Aí, tá, bem pra cima. Isso daqui, aqui a pessoa está com um conflito, essa fase, a pessoa está daqui a aqui, a pessoa está com um conflito ativo, ok? Aqui, a cabeça não para, né? Essa fase do conflito ativo a gente chama de fase fria, e onde o sistema simpaticônico está atuando. Mais pra frente eu vou dar uma breve explicação sobre o que é isso, se vocês não sabem. Então, quando chega aqui, na posição do gráfico, nesse ponto, digamos que a pessoa resolve o conflito, ok? Aqui na psique dela. Então, quando ela resolve o conflito, é quando vai começar a fase quente, que é a parasimpática, que é quando o sistema parasimpático entra em ação, na fase quente. Aqui a gente chama, quando o conflito está ativo ainda, de fase fria, porque um dos sintomas, principais sintomas que a pessoa tem, as mãos dela fria. E aqui no caso da fase quente, quando ela já resolveu o conflito, a pessoa entra na fase quente, porque as mãos voltam à temperatura normal. Isso acontece na maioria das enfermidades. Então, aí a pessoa, o gráfico vem para baixo, porque a pessoa passa para a fase parasimpática, que é de moleza, com muito sono e tal. Aí por isso que o gráfico vem para baixo, tá? Nessa fase a gente chama, quando o paciente está aqui, a gente chama de PCLA, que é pós-conflito, ok? A P representa isso. E é aonde que a pessoa tem muita sudoração pelas noites e tal. Aí, quando chega nesse ponto, ela dá uma piorada, ok? Isso daqui já, digamos que é a fase de cura já, esse daqui, na fase de quente, parasimpática. Só que aí, tipo, ela tava melhorando aqui, aí ela tem um pico, ok? Que a gente chama esse pico, que é onde que ela piora os sintomas e tal, a gente chama de crise epileptoide. Aí depois ela cai outra vez, aparece de novo, né, a vagotonia, porque o sistema parasimpático dela está, né, atuando. Então, essa fase normalmente é uma fase também bem, digamos que preocupante, porque na medicina, antigamente, os médicos de família conheciam e davam bastante importância para essa fase aqui, que é quando, por exemplo, uma pessoa está com pneumonia e o médico diz, se ela superar essa fase, se ela superar essa noite ou 2 dias, tipo, já passou o perigo. Então, justamente é nessa fase aqui, que é a fase do susto, que é na fase PCLB. Então, chega aqui, depois que ela passou o susto, que ela superou, a pessoa se curou aqui, nesse ponto, e a vida dela volta, ela restaurou a saúde, a vida dela volta ao normal, como estava lá no começo. Então,
Quando o choque impacta na psique do indivíduo, gera o conflito, né, o DHS. E o corpo dele se conecta de forma automática em modo de estresse permanente. E então é quando ele vai apresentar as mãos frias que eu falei antes. Também um dos sintomas é a perda do apetite, aumento do ritmo cardíaco e respiratório, fica pensando continuamente sobre o conflito, sobre o que aconteceu, né? E essa fase, ela é a que a gente chama fase fria. E onde o sistema simpático está ativado o tempo todo, inclusive à noite, porque por isso a pessoa dorme pouco ou quase nada nessa fase aqui, ok? Na fase ativa aqui a pessoa quase não dorme. Então, o sistema simpático é quem regula as funções corporais durante normalmente a vigília, que isso normalmente é quando a gente está fazendo as tarefas do dia a dia, o trabalho, o esporte. Esse é o sistema que prepara a gente para, digamos, para a luta, correr ou fugir, correr e fugir. Ele prepara o corpo para a ação. Então, ele também ralentiza outras funções, como, por exemplo, a digestão. Fazendo isso, ele desliga outras coisas que não é importante naquele momento para guardar energia, porque digamos que é o momento de fugir do tigre. E então o sistema parasimpático é quem regula as funções no momento de relaxamento. Digamos que quando a gente já não precisa mais fugir do tigre. E os dois são importantes, também complementares, já que garantem o equilíbrio das funções fisiológicas do nosso organismo. Depois, agora eu vou explicar a fase, né, PCL, que é a pós-conflitólise. A partir daqui, digamos, aqui pós-conflitólise. Essa fase seria depois que a pessoa já solucionou o conflito, né, quando inicia a segunda fase. Porque o Dr. Hammer, ele fala que todas as enfermidades são bifásicas. Ele chamou essa parte da primeira fase, fase 1, e essa aqui a fase 2. Na minha cabeça é um pouco complexo, porque como muda as coisas, eu tenho aqui memorizado como se fosse 4, mas ele fala que é 2 partes e assim eu não sou ninguém para mudar. Nessa fase, após conflitólise, inicia-se a fase quente, né? Que, como eu comentei, é porque as mãos recuperam a temperatura normal. E o corpo entra em vagotonia permanente. Antes aqui ele estava em estresse total o tempo todo, que a pessoa não sequer conseguia dormir. E aqui, quando a pessoa entra nessas fases aqui pra cá, a pessoa fica mole. E aí é quando normalmente quer dormir mais e tal. Então, nessa fase aqui, aparece o cansaço, volta o apetite, mas a pessoa tem dores de cabeça, febre, às vezes inchaço no peito. E a duração dessa fase vai depender da intensidade que a pessoa viveu o conflito. Já que não é igual um conflito de pouca intensidade, de pouca massa, que o Dr. Hammer chamava assim, que um conflito de grande intensidade. Por exemplo, imaginem uma mãe que tem o hábito de abraçar, beijar o seu filho diariamente. Mas essa mãe teve que viajar
fazer uma viagem curta. Então essa criança perdeu o contato de pele com a mãe dele, se afastando de uma forma que a criança não esperava. Então, dizemos que essa criança pode desenvolver um conflito de epiderme. Mas nesse caso o choque não foi intenso. Inclusive a massa, né, do conflito foi pequena. Agora, imagine em outra situação na qual uma pessoa recebe um diagnóstico médico alarmante, fazendo-a acreditar que está gravemente doente e pode morrer. Aqui o conflito afetaria os alvéolos pulmonares, que seria, digamos, uma parte lá específica do pulmão, traduzido como medo de morte, que é o que significa, né, quando afeta o pulmão. Essa pessoa ficou com medo, né, na sua saúde e tal. Então a massa do conflito, nesse caso, seria de grande impacto. Quer dizer que o tempo que essa pessoa estaria passando pelos sintomas vai ser muito mais prolongado que no caso da criança, que eu citei, o exemplo que eu citei anteriormente. Então a criança teria uma fase curta e a pessoa com o diagnóstico médico terrível passaria por uma fase longa, ou seja, teria muito mais sintomas, seria muito mais difícil, mais longos, voltar a se recuperar, né? Então a diferença entre elas estão na intensidade do choque, também na duração e no impacto emocional que para aquela pessoa foi naquele momento, quando aconteceu o conflito. Pequenos conflitos normalmente geram sintomas leves e passageiros. Agora, grandes conflitos podem resultar em sérias condições se não forem resolvidas. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre a fase epileptoide, ok? Que é esse aqui, o empeoramento. Nessa fase, que se apresenta na metade do processo de resolução já, a pessoa sente que foi interrompido, né, digamos, o processo, e voltam a aparecer outra vez os sintomas, que normalmente aí são dores agudas, bem desconfortáveis, vômitos, enxaqueca, infartos, entre outros. Então, dependendo dos sintomas que o paciente disser, o paciente trouxer para mim, que ele me explicar o que está sentindo, eu vou conseguir identificar e dizer para ele, ok, você está nessa fase ou nessa fase, e isso traz tranquilidade. Me refiro mais tranquilidade, porque ao conseguir identificar o processo que a pessoa está naquele momento, ele vai estar bem informado. E então vai sentir mais segurança, confiança, né? Para enfrentar e ir superando as fases até chegar na cura.